Você já ouviu muito falar sobre a coloração de Gram, mas nunca lembra a ordem dos reagentes? Então vamos entender melhor o que acontece em cada etapa para você nunca mais se esquecer. Primeiro nós temos que entender que a parede celular das bactérias divide elas em dois grandes grupos. A parede celular das bactérias gram-negativas possui uma fina camada de peptídeo-glicano, enquanto a das gram-positiva possui uma camada espessa de peptídeo-glicano. Essa diferenciação pode indicar várias coisas sobre a espécie que a gente está estudando. Por exemplo, as gram-positivas geralmente são aquelas bactérias encontradas no solo, geralmente são bactérias benéficas. Já as gram-negativas são bactérias que produzem toxinas. Entendido a importância da coloração, vamos iniciar. Primeiro nós vamos preparar a lâmina, que é limpá-la com álcool e um papel macio. Se as bactérias estiverem em meio líquido, vamos pegar uma gota e colocar no centro da lâmina. Se estiver em meio sólido, a gente vai pingar uma gota de água na lâmina e pegar com a alça de platina, raspar a colônia de bactérias e depois esfregar em cima dessa gota de água que a gente colocou na lâmina. E fazemos o esfregaço, espalhando bastante essa gota sobre a lâmina. Passamos a lâmina então pela chama do bico de Bunsen, sem deixar a lâmina muito tempo em cima da chama para ela não quebrar. E o intuito desse passo é para que as células se fixem na lâmina. Agora vamos começar as etapas da coloração. O primeiro reagente é o cristal violeta, que é um corante roxo. Esse corante é capaz de penetrar a parede celular de todas as bactérias, corando essas células de roxo. Nós pingamos então uma gota até cobrir todo o esfregaço que a gente fez na lâmina. Deixa agir por 1 minuto para que todas as células se corem e depois retira o excesso desse corante lavando a lâmina com água destilada. O próximo reagente é uma solução de iodo, também chamado de Lugol. Essa solução ela é capaz de se unir ao cristal violeta, formando um complexo. É como se o cristal violeta estivesse todo esparramado na célula, e o Lugol é capaz de juntar esse corante, deixando ele mais denso. É exatamente por isso que o cristal violeta é o primeiro reagente, porque só ele é capaz de formar esse complexo com o Lugol. Também deixamos o Lugol reagir por 1 minuto e retiramos os excessos com água destilada. Agora nós aplicamos o álcool absoluto para descolorir as células que estão susceptíveis a isso. Também lavamos com água destilada para remover o excesso. As bactérias gram-positivas, mesmo após a descoloração, são capazes de reter aquele complexo formado pelo cristal violeta e o Lugol. Ou seja, as bactérias gram-positivas vão continuar roxas. Já as bactérias gram-negativas não conseguem reter esse complexo e ficam incolores. Isso ocorre por 2 motivos. Primeiro, o álcool é capaz de desidratar a célula, fazendo com que os seus poros diminuam. Como a parede celular das bactérias gram-positivas possui uma camada espessa de peptídeo-glicano e os seus poros estão reduzidos, o complexo formado pelo cristal violeta e Lugol não consegue romper essa camada de peptídeo-glicano, ficando assim dentro da célula. Já a parede celular das bactérias gram-negativas possui uma fina camada de peptídeo-glicano, sendo ela incapaz de reter o complexo. Além disso, as bactérias gram-negativas possuem uma membrana externa formada basicamente de lipídios. O álcool então é capaz de remover essa membrana externa, fazendo com que a barreira seja ainda mais incapaz de reter o complexo. Já que após a etapa de descoloração as bactérias gram-positivas estão roxas e as negativas estão incolores, nós aplicamos um corante vermelho apenas para as bactérias gram-negativas ficarem visíveis. Esse corante consegue agir por 30 segundos e lavamos a lâmina com água destilada para retirar o excesso. Processo de coloração concluído, nós vamos olhar essas células no microscópio.
Lembrando que vamos visualizar as bactérias gram-positivas numa coloração roxa e as negativas em uma coloração vermelha. Lembrando que a cor roxa é mais intensa que a vermelha e as gram-positivas possuem mais peptidoglicano que as negativas. Muito obrigada por assistir esse vídeo, espero que tenha te ajudado.